Olá, meu amigo, muito bom dia. Estamos começando aqui o nosso Rolando a Bola. Hoje, segunda-feira. Hoje nós não temos jogos, né? Pelos campeonatos brasileiros, né? Mas ontem, né? Tivemos dois jogos aí importantes, hein? Vamos começar aí com o Corinthians e o Botafogo, 2-2. Eu acho que os jogadores terão seus momentos e aqueles que entrem dando um recado é natural, que buscarão uma posição mais efetiva. O Vitinho vinha num momento de evolução, de repente teve uma parada em razão de uma lesão, está voltando, está recuperando as suas melhores condições, é um jogador que em todos os momentos tem entrado muito bem, eu fico feliz com isso. Não veio para o Corinthians por um acaso, um jogador que já em outra equipe comigo havia desenvolvido um grande ano, tanto é que saiu vendido, e eu espero que ele continue dessa forma, lutando pelo seu espaço, brigando pela sua melhor condição e nos ajudando aí em todos os sentidos. Dorival aqui no meio. Boa noite, Marco Belo, Rádio TMC. Dorival, eu estou ficando velho, isso é ruim, mas na minha época a gente ligava para o médico do clube e a gente falava, o jogador tal está machucado? Tá. Onde ele está machucado? No tornozelo. Quanto tempo? 3 meses. Era mais tranquilo a gente saber em relação ao departamento médico. Hoje é muito difícil a gente conversar com alguém do departamento médico, então eu sou obrigado a perguntar para você. Primeiro, Yuri Alberto saiu mancando, se você tem alguma ideia se é algo grave ou não. O Memphis, o caso dele é grave a ponto dele só voltar na partida contra o Cruzeiro, ou ele pode voltar antes. E se você vai levar essas partidas contra Fortaleza e Juventude, justamente para estar com os seus jogadores titulares 100% fisicamente para o jogo da semifinal do campeonato. Obrigado. Bom, primeiro que Yuri saiu sentindo um ponto de dor. Vamos aguardar um pouco. Acredito eu na altura da... Vou falar virilha, tá? Mas contemporizar também, que pode ser numa outra situação. Por isso que a gente prefere, às vezes, deixar para o dia seguinte, onde aí sim você tem condições de pontuar de uma maneira um pouco diferente. O Memphis, eu acredito que possa retornar ao longo dessa semana, pelo menos essa é a nossa expectativa. E desculpe a... Os jogos contra Fortaleza e Juventude são para você ter todos 100% contra o Cruzeiro. A intenção é essa, é buscar estarmos, assim como todas as equipes farão, é buscar estarmos com todos os jogadores em condições. A partir daí, definiremos a melhor equipe possível para cada uma das partidas. Boa noite, Dorival. Gabriel Oliveira, do GE da Globo. Ainda nessa questão, nessa reta final, né, considerando os últimos 2 jogos do Brasileirão, antes dos compromissos das semifinais, agora que o Corinthians não dependia, né, podia depender de si se vencesse o jogo para terminar em 8º lugar, agora não depende mais, é outra situação. Como que você pretende conciliar esses últimos compromissos para chegar com uma equipe fisicamente bem e taticamente bem também para a semifinal? Qual vai ser a dificuldade disso? Bom, primeiro é que nós vamos fazer de tudo para chegarmos à melhor condição com todos os jogadores. Então, nós vamos ter que variar a equipe, modificar de alguma maneira para que todos estejam bem realmente no momento mais importante. Eu acho que matematicamente, eu ainda vejo talvez aí um pequeno percentual em razão do equilíbrio que vem sendo esse campeonato, das equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela. É muito difícil para todo mundo, então nós temos que estarmos atentos com tudo isso, mas temos um entendimento que teremos uma decisão daqui a poucos dias. E, em razão disso, nós temos que focar na recuperação e que possamos ter a equipe em melhores condições possíveis para os 2 jogos finais. Não nos esquecendo que teremos ainda 2 compromissos importantíssimos pelo Campeonato Brasileiro. O contexto é um campeonato complicado, um campeonato difícil para todos, fora de casa. Não, isso molesta, isso atrapalha. Ok.
aspetta, esqueci a risposta agora. Porque sì, perché è un contesto complicato, perché o campionato brasileiro è un campionato difficile e o feito che Palmeiras e Flamengo jogaram na final da Libertadores mostra isso, que agora o campeonato brasileiro é um campeonato muito difícil, especialmente nesse campo, e acho que jogamos um jogo com muita personalidade, com muita coragem, o que eu peço ao meu time, procurando jogar. Isso a vezes faz que pode acontecer um erro, como no primeiro gol, e são coisas que se queremos jogar, podem acontecer. Claro que não tem que acontecer, aconteceu hoje, mas fico depois satisfeito por como o Leo seguiu jogando com coragem e com personalidade. Então, sensação que podíamos ganhar esse jogo, que podíamos acabar na segunda etapa com 3-1, mas depois de como começou, satisfeito. David. Boa noite, Cleiton Lemos, desculpa pela voz. Queria saber como que você avalia o comportamento tático da sua equipe no jogo de hoje e, como a Júlia falou, são 8 jogos de invencibilidade do Botafogo. Queria que você falasse um pouquinho também sobre esse momento do Glorioso. Obrigado. Sim, essa consistência, continuidade que agora temos faz que estamos quintos, que falta um jogo menos e estamos mais perto do nosso objetivo. Acho que hoje defendemos com muito compromisso. Tivemos pequenos erros que pagamos muito caro, mas respeitamos bem o plano do jogo defensivamente. Acho que ofensivamente erramos um pouco na ideia na primeira etapa de jogar muito por dentro, de não ter essa paciência de trocar mais de corredor, coisa que fizemos bem na segunda etapa e procuramos os espaços que a gente queria ter e levamos o jogo um pouco mais onde a gente queria levar o jogo na segunda etapa. David. Gustavo Klein, do Dimensão Esportiva. A minha pergunta é sobre o início do Botafogo no jogo foi um pouco difícil, tomou um gol muito cedo, e na sequência o Savarino acaba sendo lesionado. É uma pena você perder um jogador tão importante, né, para a sua equipe, e entre o Montoro, a equipe do Botafogo muda completamente, começa a criar muitas oportunidades no primeiro tempo, tem chance de fazer o gol de empate, e acaba no segundo tempo o Arthur caindo muito pelo meio de campo, fazendo algumas jogadas, o Botafogo vira, e depois tem aquele lance polêmico do segundo gol do Corinthians, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas mudanças que você teve. E uma segunda pergunta, se você me permite, é sobre essa supremacia do futebol brasileiro nos últimos anos na América, principalmente desde 2019 para cá. O Brasil vem ganhando tudo na Libertadores, também chega com muito protagonista na Sul-Americana, e os últimos 4 campeões da Libertadores são times cariocas. Obrigado. Sim, como falei, acho que por isso ter 8 jogos sem perder nesse campeonato não é fácil. Agora temos que chegar a 10 para acabar bem a temporada. Isso mostra como sempre é difícil jogar nesse campeonato, porque é um campeonato onde tem é muito físico, tem muito duelo e tem treinadores que são bons. É difícil preparar os jogos. Aqui o treinador não tem muita força nesse contexto, mas os treinadores da Liga Brasileira são bons. Então, por isso também o Campeonato Brasileiro domina em Sudamérica. Não só porque tem jogadores melhores, também porque tem muitos bons treinadores. E depois, sim, me perguntou sobre o jogo também, não? Sim, o jogo, acho que o jogo estava, como falei antes, levamos o jogo onde queríamos levar e tomamos um gol por pequenos falhos, um pouco falta de contundência nos duelos, no último terço, que tivemos muito em toda a segunda etapa, defendemos muito bem e pagamos caro, mas não é a primeira vez que temos um pouco esse problema de não acabar com o jogo quando temos a possibilidade. Então, é um ponto que nos permite seguir mais perto do nosso objetivo, com a sensação que, por como jogamos na segunda etapa, podíamos ganhar. Jogo bastante disputado, né? Mas 2-2, acho que ficou de bom tamanho aí, né? Tanto para uma equipe quanto para outra. Agora é pensar aí na próxima rodada. Mas nós tivemos também o Fortaleza em campo e contra, né, o Atlético Mineiro. E aí, meu amigo, o Fortaleza venceu o Atlético por 1-0. Vamos às coletivas.
Buenas noches. La verdad que nos golpearon mucho los dos goles, porque el primer gol es muy rápido al comienzo del partido, y cuando nos íbamos ya al descanso recibimos ese segundo gol que obviamente el hablar en el entretiempo era de estar tranquilo, porque con un equipo como es Mineiro podíamos llegar a sufrir mucho más y no veníamos a hacer papelones, a recibir más goles. Creo que nos dio confianza nuestro primer gol rápido en el segundo tiempo, y el equipo ahí tomó confianza, tomó seguridad y fue en búsqueda de la igualdad. Creo que me emociona ver la respuesta del equipo, la entrega. Peleamos hasta el final, como venimos haciéndolo en cada partido. Y bueno, es eso lo que necesita el plantel. Hoy le tocó a Deverson estar en lugar de Vareiro, que venía siendo el goleador del equipo, y hoy Deverson aportó lo que necesitaba el equipo, 3 goles muy importantes, pero así en todos, creo, los jugadores que le tocó. Lamentablemente Bruno Pacheco en la entrada en calor no pudo estar, y entró Diogo, y bueno, eso es el equipo que hoy está luchando, que todos están preparados, que todos están en el momento que yo los elija, que el equipo los necesite. Entonces me emociona, me gratifica mucho el resultado de hoy, porque eso tiene que ser una motivación para lo que queda estos 5 partidos, y que los hinchas vean que no estamos entregados, que sí veníamos a buscar los 3 puntos, pero no es fácil jugar acá con Mineiro. Es un equipo, la verdad, la calidad de jugadores que tienen y la intensidad que proporcionan el juego es... Pero bueno, creo que le hicimos frente de buena forma y pudimos, creo que, conseguir un punto para darle mucha importancia. Gonçalo da UFM. Eu lembro que da última vez que você esteve aqui em Minas, você falou sobre a falta de confiança às vezes, o atacante passa por fase ruins. Você citou até na sua carreira, teve sequências sem fazer gol. E o Davidson, depois de muito tempo, volta a marcar e faz 3 vezes. Acho que esse é o momento de você, até como ex-atacante, de apostar as fichas, quem sabe no Davidson titular, essa confiança, para dar sequência. O Fortaleza precisa de gols. Quem sabe, viva a esperança de um atacante com a confiança em dia, as vitórias que o Fortaleza precisa. Bueno, yo creo que cada jugador que fue levantando su rendimiento fue por los resultados que se fueron dando, y el nivel de los jugadores fueron creciendo individualmente, y eso significa que en lo colectivo el equipo funcionó para que cada uno pueda rendir de una mejor forma. Y hoy Deverson, sabiendo que tenía su oportunidad, tenía su chance, la aprovechó más que bien. Le transmití, obviamente, tranquilidad, porque uno sabe cuando juega frente al equipo que estuvo mucho tiempo jugando, a veces moviliza mucho. Pedía mucho perdón en los goles y le decía que basta, no pida más disculpa, que disfrute del gol y ya está, era seguir. Pero bueno, es un poco como es él, y en lo que sigue veremos en el análisis del próximo partido contra Bahía qué es lo conveniente, qué jugadores son los que voy a elegir, y tenemos tiempo para descansar y trabajar pensando en ese partido, y me pone muy contento por él que haya convertido los 3 goles. São Paulo, boa noite. Pedro Abílio, da Rádio Itatiaia. Eu gostaria que você falasse para a gente da sua análise do jogo, as substituições que você fez hoje, e especialmente explicasse o momento do Gustavo Scarpa, porque ele tem sido tão pouco utilizado nos últimos jogos. Boa noite. No, yo creo que el análisis del juego es un juego donde o mi rival estuvo mejor en las áreas, tuvo más peso ofensivo que nos. Nosotros tuvimos un control, tuvimos mucho pase en campo rival, tuvimos mayor posesión
creo que 68% de posesión y tuvimos algunas chances para poder lograr empatar. Otimi se encontró con el gol en el primer tiempo que generó después jugar en transición y nos generó también alguna chance. Pero bueno, no, o tema de la actualidad de Otimi, de quién yoga o quién no yoga, tiene que ver exclusivamente con lo que me generan los jugadores a mí para estar dentro del campo. O sea, estarán lo más representativo de la forma de mi sentir y yo siento que los que coloco están mejor que Gustavo hoy, pero eso es algo que uno vive en el día a día. Yo respeto mucho el profesionalismo de Gustavo, las capacidades, pero creo que hoy sí opté por Otimi que viene normalmente jugando y esa es la realidad. Boa noite, Sampaoli. Jean Dantas, do Portal Sul Fortaleza. Sampaoli, qual foi a estratégia traçada para o jogo de hoje? Você chegou a ser surpreendido por algum aspecto técnico ou tático do Fortaleza? No. Sabíamos que Fortaleza viene en una gran racha, volitivamente, anímicamente está muy fuerte, tiene gente de mucho peso dentro del área, tiene muy buen recambio ofensivo, entonces seguramente iba a ser un partido difícil. Tuvimos control en varios momentos del partido, tuvimos situaciones en otros momentos del partido, y si a lo mejor hubiéramos convertido primero, el partido hubiera cambiado un poco, pero creo que fue un partido difícil para nos, mas la gente creo que intentamos hacer modificaciones también desde la banca, pero no pudimos concretar, o a lo mejor que ese dominio en campo rival o la cantidad de pases que tuvo el equipo en campo rival se generaran peligro a través de esa secuencia. Pero bueno, solo ahora preparar los dos juegos en casa y tratar de seguir brigando por estar lo más arriba posible. Sampaoli, com base no desempenho atual do Galo, você está, nesses 2 últimos jogos de Brasileiro, mais esperançoso com a Libertadores ou mais preocupado com o rebaixamento? Yo estoy preocupado porque Otimi gane. O sea, tenemos un juego en casa con 2 rivales muy fuertes y ya tuvimos un juego anterior con Flamengo que nos empatan sobre el final, que es el campeón de la Libertadores. Fortaleza nos empata también en el final. Tenemos que lograr fortalezas que nos generen ganar partidos para lograr um objetivo ou prevenir outro. E essa derrota do Atlético Mineiro está causando aí já uma crise aí entre o clube e a torcida, que não está satisfeita com esses resultados aí do Atlético, não. E o Sampaoli abre o olho, né? Porque os atleticanos costumam mandar recado, não. Mineiro, você sabe como é que é, né? Mas hoje eu quero fazer uma homenagem aqui ao futebol feminino, né? Principalmente aí o futebol carioca. O Humberto Simão, técnico aí do Bragantino, sagrou-se campeão aí do Campeonato Paulista Feminino. Vamos aí a coletiva aí do Simão. Boa noite a todos. Acredito que essa vitória tenha sido muito importante para nós. A gente vinha batendo na trave da Copa Paulista há um tempo, né? Foi uma vitória de um grupo muito forte, de um grupo muito resiliente. Eu acredito que a estratégia ela funcionou muito bem. A gente tinha definido 3 palavras para hoje, que é a coletividade, né? A confiança, né? E a entrega, e eu acho que não faltou. Né? Então, meus parabéns ao grupo que hoje... meus parabéns ao grupo que... Eu acho que o grupo estava precisando dessa vitória.
Então fica meus parabéns para todas as atletas que de fato mudaram a chave, souberam dar devido valor a essa conquista. A gente bateu na trave no Brasileiro, a gente bateu na trave no saldo de gols, a gente não classificou para a semifinal do Paulista, né? Mas a gente botou na nossa meta que a gente precisava encerrar o ano com uma coroação, né? Com esse título que para nós era muito importante. E vir aqui dentro da Vila Belmiro, enfrentar a grande equipe do Santos, com grandes atletas, com a grande comissão, com um grande trabalho, e fazer a partida que a gente fez, é motivo de muito orgulho. Então eu acredito que a estratégia ela funcionou muito bem. Nós corrigimos o que a gente identificou de problemas da primeira partida contra o Santos, apesar da gente ter vencido as duas partidas anteriores, a gente sofreu muito em alguns momentos. Nós construímos um placar, né, que nos deu tranquilidade. Vir aqui e vencer sem sofrer é muito difícil, né, praticamente impossível, mas estava dentro do nosso planejamento também, a gente saber sofrer, saber segurar elas. Então a gente sai muito satisfeito com a partida que a gente fez, estrategicamente, a união delas, tecnicamente, elas muito concentradas na partida, e isso resultou no nosso título hoje. Bom, falando da Pamela primeiro, é uma joia, né? Uma menina incrível. Ela está colhendo o fruto do trabalho dela, da humildade, da felicidade dela. É uma menina muito alegre, que trabalha muito. E todo dia ela entra em campo para treinar com muita alegria e com muita vontade de aprender. Ela chegou para nós esse ano, né? E uma das coisas que nos chamou a atenção era a vontade dela de aprender, de ser melhor, curiosidade, de perguntar, de absorver informações que chegavam para ela. Então isso é muito gratificante para um treinador, dar a oportunidade dessas meninas evoluírem, né, como pessoa, como atletas, e colherem os frutos. Eu acho que essa é a nossa maior missão. Claro que a gente trabalha para vencer, a gente está no futebol profissional, a gente quer buscar os resultados sempre, mas não tem nada mais gratificante do que ver elas ascendendo, né, na vida pessoal e profissional. Então eu fico muito feliz por ela, mas por ela, pela Martina, que chegou no meio da temporada e conseguiu conquistar o espaço, a Gabi Santos, que nessa reta final ela teve um salto gigante, né, e todas as outras que foram muito resilientes, muito trabalhadoras durante o ano. Então hoje a gente termina o campeonato com a Janiele em campo, com a Catarina em campo, né, com a Pamela em campo, a Gabi saiu no finalzinho, meninas novas, meninas que estão ainda em plena evolução, e nada disso seria possível se a gente não tivesse as experientes ali, dando todo o suporte e guiando, ajudando o desenvolvimento delas. E qual que era a sequência da pergunta? O que falar da sensação do título? de ser campeão? Vencer é muito bom, né? E a gente precisava desse passo para a gente habituar a estar nesse lugar, né? Eu estava falando com a comissão antes, com algumas pessoas da comissão, que a gente precisa acostumar a isso. E a gente só vai criar essa casca quanto mais a gente chegar. Quando a gente parar de bater na trave e ser campeão, quando a gente classificar entre os 4, quando a gente passar, nos últimos 2 anos nós conseguimos classificar no Brasileiro entre os 8, que é um feito muito grande, o campeonato está muito difícil, mas a gente quer mais, né? Então, quanto mais a gente vai chegando, a gente vai criando casca, a gente vai criando robustez para a gente lidar melhor com esses momentos. Eu acredito que a partida que a gente fez hoje mostrou que é uma equipe que está cada vez mais madura e experiente para a gente conquistar esse lugar que a gente tanto quer. É um passo, né? É um passo importante. A gente precisa disso. Então, a gente bateu na trave 4 anos seguidos, por diferentes razões, às vezes mérito do adversário, às vezes não saber lidar com o momento. Eu acredito que esse passo ele foi muito importante para nós. O grupo se fechou muito, se motivou muito para a gente sair daqui com essa conquista. E é pegar esse sentimento que a gente está tendo agora e não deixar ele se apagar, né? Ser obcecado por vencer, ser obcecado por conquistar, ser obcecado por fazer grandes jogos fora de casa contra grandes equipes, que é isso que vai levar a gente cada vez maior. A gente tem um ambiente de muito respeito,
de muito profissionalismo, um ambiente onde a gente procura se ajudar o tempo todo, mas isso não nos tira a nossa ambição de querer ser melhor, de querer ser maior, né? E essa é a meta do meu trabalho, esse é o objetivo do meu trabalho, é dar a elas todas as oportunidades que eu consigo dar, que eu posso dar para elas serem melhor e levar o Red Bull Bragantino cada vez em um lugar maior, que a gente tem certeza que é muito possível. O clube, ele nos dá total apoio, total estrutura, total condição, e cabe a nós entregar o máximo que a gente pode para continuar conquistando. Com certeza, é uma pergunta que a gente conversa bastante. Eu estou aqui desde 2021, desde fevereiro de 21, e eu vejo cada vez a comunidade mais próxima ao feminino, cada vez a comunidade mais identificada com o feminino, porque no futebol feminino a gente precisa ter e a gente precisa mostrar que tem, né? E essa identificação ela vai ganhando força cada vez mais. Conquistar, entregar um bom produto, ter jogos de muita qualidade, ganhar, é a peça fundamental na engrenagem para a gente trazer as pessoas para perto, né? Então eu sinto essa evolução. Eu acho que a gente tem muito a crescer como vínculo, a gente tem margem de crescimento, e eu tenho certeza que o feminino ela pode e já uma ferramenta grande de aproximação do torcedor para a marca Red Bull Bragantino como um todo, né? Aproximar o torcedor do masculino, aproximar o torcedor do feminino, aproximar o torcedor da marca Red Bull Bragantino. Então, quanto mais a gente tiver em Bragança Paulista, mais a gente tiver jogando por lá, a gente consegue trazer o torcedor conhecer cada vez mais quem são as meninas, o torcedor cada vez mais conhecer qual campeonato a gente está disputando, em qual momento a gente tá vivendo. Mas eu percebo também que essa aproximação gradualmente ela vem aumentando, né? Eu lembro que em 21 a gente fez um jogo no Nabi. Esse ano foram alguns jogos no Nabi, e sempre que possível nos autorizado a jogar no Cícero, perdão. E eu percebo isso, eu vivo isso, né? Eu tenho certeza que a gente pode ser e é uma ferramenta de aproximação da comunidade. Percebo o aumento da torcida em loco quando a gente joga, né? E isso para a cidade, para a região como um todo é fantástico, e para a marca é fantástico. Em relação ao nosso ano, eu acho que foi um ano muito positivo, mas ao mesmo tempo de muito aprendizado. A gente classificou entre os 8 no Brasileiro. A gente não classificou na semifinal por saldo de gols. A gente foi campeão da Copa Paulista, mas a gente não sai satisfeito. A gente encerra agora feliz pelo título, mas a gente sai com a vontade de fazer mais, né? Ano que vem a gente precisa entregar mais, a gente quer entregar mais. Então, positivo sim, feliz sim pela vitória, pela conquista, mas ainda com muita energia para conquistar mais, para dedicar mais, porque a gente sabe que esse grupo ele é muito forte, e a gente pode, e eu tenho certeza que ano que vem vai ser um ano de mais vitória ainda. Eu acredito que a Copa Paulista ela é importante para o calendário, ela é muito importante, porque o Campeonato Paulista como um todo ele é muito difícil. São 6 grandes equipes, 7 contando o Taubaté, e 8 e o Realidade Jovem, que tecnicamente no momento estão um pouco abaixo, mas são grandes equipes muito tradicionais, e nesse novo formato de ida e volta, é uma competição que fica injusto 2 grandes equipes não participarem. Então essa Copa Paulista ela se faz para dar calendário para outras equipes, para trazer o pessoal, as equipes da Taça Paulistana, e é uma competição muito difícil. Então a gente percebe a dificuldade que a gente teve no primeiro jogo das quartas contra o Centro Olímpico, de meninas novas que estão lutando por um sonho, que deram a vida para nos parar, né, para tentar nos segurar, e conseguimos uma vitória mínima, né, de 1-0. Uma partida muito difícil também lá em Rio Preto contra a Realidade Jovem, onde fomos felizes, conseguimos uma vitória de 3-0. E concluir aqui dentro na Vila Belmiro contra o Santos é muito gratificante. Eu acho que é uma competição que ela é muito importante para o futebol paulista e para o futebol feminino como um todo. E que bom que a gente consegue concluir esse ano com esse título que foi muito bom. Pois parabéns aí as meninas, né, que conseguiram aí
um campeonato importante, campeonato paulista, muito disputado, né? E a gente manda aqui o nosso... para as meninas. Bom, esse aí foi o nosso Rolando a Bola dessa segunda-feira. Hoje não tem jogos pelo Campeonato Brasileiro, né? Mas amanhã com certeza teremos. Mas amanhã nós teremos aí o nosso Tribuna do Esporte. E nós vamos falar muito aí de Libertadores, Brasileirão e muito mais. Então, até lá. Um abraço. Ótima semana. Deus conosco.